Pessoal, vamos continuar aqui resolvendo questões de direito ambiental de todas as provas do exame de ordem da era FGV. O proprietário de imóvel rural tem instituída reserva legal em parte de seu imóvel. Sobre a hipótese, considerando o Instituto da Reserva Legal, de acordo com a disciplina do novo Código Florestal, novo na época, 2012, assinale a afirmativa correta. As áreas de reserva legal são excluídas da base tributável do imposto sobre a propriedade territorial rural, compreendendo esta uma função extrafiscal do tributo. B. Caso o Hugo transmita onerosamente a propriedade, o adquirente não tem o dever de recompor a área de reserva legal, mesmo que averbada, tendo em vista o caráter personalíssimo da obrigação. C. Hugo não pode explorar economicamente a área de reserva legal, conduta tipificada como crime pelo novo Código Florestal. A área compreendida pela reserva legal é considerada unidade de conservação de uso sustentável, admitindo a exploração somente se inserida no plano de manejo instituído pelo poder público. Vamos ver aqui quais são as fundamentações que a gente vai usar para responder essa pergunta. Lei 9.393, é uma lei não é muito ordinária não, pouca gente conhece, é mais para o pessoal lá do tributário que fala sobre o ITR. Artigo 10º, parágrafo 1º, para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á 2. A área tributável, a área total do imóvel, menos a área de preservação permanente de reserva legal, previstas na Lei 12.651, que tem uma previsão no próprio Código Florestal dessa situação. Veja bem, se a reserva legal é uma área de limitação, que eu não posso mexer, que eu tenho que preservar, por que eu vou pagar imposto em cima disso? Eu não posso fazer nada, eu não posso construir, eu não posso... Enfim, então... A área tributável para fins de ITR se exclui a área de preservação permanente, a área de reserva legal. A gente tem que saber também sobre a súmula 623 do STJ. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou do possuidor atual e ou dos anteriores, à escolha do credor. Qual é o entendimento do STJ? Se eu compro um terreno que não foi degradado por mim, mas eu já comprei ele degradado, a obrigação ambiental de recompor aquela área pode ser exigida de mim e ou dos possuidores para trás, de todos, desde a decomposição. O entendimento é que essa é a natureza propter rem, ou seja, se adere ao imóvel, ou seja, pouco importa quem cometeu essa degradação, importa que ela tem que ser recomposta, certo? A gente tem que saber também que não tem crime no Código Florestal, não existe crime. E que área de preservação permanente e reserva legal, lembra quando eu falei no outro vídeo dos conceitos importantes dessa unidade? A gente tem que saber que são esses dois casos, as APPs e a reserva legal, são espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Beleza? Então, nesse caso, qual é a resposta que mais se adequa aqui à nossa resposta? As áreas de reserva legal são excluídas da base tributável do imposto do ITR, compreendendo esta função extrafiscal do tributo. Exatamente. O que é a extrafiscalidade do tributo? É aquela função que ele tem que não é de arrecadar dinheiro. Ou seja, a isenção que ele dá aqui no ITR é para preservação ambiental. Então, correto, é letra A, certíssimo. Por que não é a letra B? Caso transmita onerosamente a propriedade, o adquirente não tem um dever. Tem um dever, o adquirente tem um dever. Seria muito bom, né? Eu comprar um terreno que já está devastado, que já está depredado e não ter essa obrigação. Era óbvio, virava um mercado de terrenos degradados, né? C. Hugo não pode explorar economicamente a área de reserva legal, conduta tipificada como crime. Não pode explorar economicamente, mas não é tipificado como crime no Código Florestal. Não tem crime no Código Florestal, não é previsto crime nenhum lá. E a área compreendida pela reserva legal é considerada unidade de conservação de uso sustentável. Cara, aqui ele pegou quem não sabe lhufas de direito ambiental, porque ele misturou uma coisa com a outra.
unidade de conservação não tem nada a ver com reserva legal, certo? Pode existir uma relação, mas não, uma reserva legal nunca vai ser considerada uma unidade de conservação. Ela pode estar dentro de uma unidade de conservação, dentro de um terreno privado, rural. Pode ser que sim, mas ela não é, a reserva legal não vai ser uma unidade de conservação, certo? Então, resposta correta, letra A. Está lá a confirmação, vamos para mais uma. Pedro, proprietário de fazenda com grande diversidade florestal, decide preservar os recursos ambientais nela existentes, limitando de forma perpétua o uso de parcela de sua propriedade por parte de outros possuidores a qualquer título, o que realiza por meio de instrumento particular, averbado na matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente. Assinale a opção que indica o instrumento jurídico a que se refere o caso descrito. O que é o caso descrito? O Pedro tem uma fazenda grande e ele quer arrendar, ele quer alugar, ele quer fazer qualquer coisa com partes dessa fazenda. Só que ele quer que as pessoas que vão arrendar, por exemplo, essa parte dessa fazenda, também preservem o meio ambiente, preservem todas as questões ambientais, todo o patrimônio ambiental daquela área. E aí, o que é que o Pedro tem que fazer? Quais são as opções? Zoneamento ambiental, área ambiental restrita ou uma área de relevância e interesse ecológico. Vamos ver aqui o que a gente tem que saber. A servidão ambiental, eu esqueci da servidão ambiental aqui. Zoneamento ambiental, servidão ambiental, área de ambiental restrita e área de relevante interesse ecológico. Então vamos pegar aqui o artigo 9A do Código Florestal. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante o órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Então é isso aqui, ó, letra B, servidão ambiental. Por que não é o zoneamento ambiental? Vamos pensar nisso aqui um minutinho. Por que não é zoneamento ambiental e nem é uma área? Porque esses dois são instituídos pelo poder público. O Pedro é um particular, ele é o proprietário da fazenda, ele não pode fazer o zoneamento ambiental. Isso aqui é um instrumento público, de política pública ambiental. E a área, que é a área de relevância e interesse ecológico, é uma unidade de conservação. Então esses dois não tem como ser o Pedro. A área ambiental restrita é um termo genérico, não existe um instituto jurídico, área ambiental restrita. Então, se você fosse pensar por eliminação, só poderia ser a servidão ambiental. Vamos pegar a confirmação da resposta, letra B. E agora vamos entrar num assunto muito complicado também, muito detalhe, que é licenciamento ambiental, certo? O que é que você precisa conhecer? A Política Nacional do Meio Ambiente, que bota lá o licenciamento ambiental como um dos instrumentos da política, e a resolução do CONAMA 123, que é uma resolução que estabelece as regras gerais de licenciamento. Ok? Vamos para a primeira, meu amigo. A sociedade empresária Foice Limitada dá início à construção de galpão de armazenamento de ferro velho. Com isso, dá início a estudo de impacto ambiental, o EIA. No curso do EIA, verificou-se que a construção atingiria a área verde da comunidade de Flores, de modo que, a comunidade de Flores é uma comunidade, né? Não é uma comunidade de flores propriamente dita. De modo que 60 cidadãos da referida comunidade solicitaram à autoridade competente que fosse realizada, no âmbito do estudo de impacto ambiental, uma audiência pública. Sobre a situação, assinale a afirmativa correta. A audiência pública não é necessária, uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação do Ministério Público. A audiência pública não é necessária, uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação de associação civil regularmente constituída há pelo menos um ano. A audiência pública não é necessária e, caso não realizada, a eventual licença ambiental concedida não terá validade. E letra D, a audiência pública é necessária, salvo quando celebrado termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Vamos ver o que a gente precisa saber aqui. A resolução do CONAMA 09, de 87, bem antiga,
Artigo 2º vai dizer o quê? Sempre que julgar necessário ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos, o órgão de meio ambiente promoverá a realização de audiência pública, certo? E lá na Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 8º vai dizer o quê? Compete ao CONAMA estabelecer, mediante proposta de demanda, normas e critérios para licenciamento de atividades. Por que eu botei essa fundamentação aqui? Porque você vai chegar para mim e vai dizer assim, nossa, mas é uma resolução do CONAMA, é um ato administrativo. Mas é um ato administrativo fundado em lei, certo? Então, esse ato administrativo, ele é baseado em lei. Então, quais são as condições para existir audiência pública? Mera solicitação, entidade civil, Ministério Público ou 50 ou mais cidadãos. Ok? Então, vamos rever aqui as respostas. Vou só apagar isso aqui, que eu não estou conseguindo. Pronto, eu consegui. A audiência pública não é necessária. Morreu aqui já. Uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação do Ministério Público. Apenas. Errado. Lembra que a gente viu que não é só apenas. A audiência pública não é necessária. Errado. Uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação de associação civil. Errado. A audiência pública é necessária e, caso não realizada, a eventual licença concedida não terá validade. É exatamente isso aqui, meu amigo. É exatamente essa questão aqui. A audiência pública é necessária, salvo quando celebrado o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Errado, errado. Não, tem que fazer independente de termo. Então, resposta correta, letra C. Vamos ver aqui. Só pegar a confirmação. É isso mesmo. Vamos para a próxima. A sociedade empresária Asfalto Joia, sociedade anônima, vencedora de licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento, ligando 5 estados da federação. Sobre o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental dessa obra, assinale a afirmativa correta. Letra A. Em caso de instalação de obra ou de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de estudo de impacto, sem o qual não é possível licenciar nessa hipótese. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo, podendo ser realizado outros estudos ambientais diferentes do estudo de impacto ambiental, visto que ela se realiza em mais de uma unidade da federação. O relatório de impacto ambiental, RIMA, gerado no âmbito do estudo prévio de impacto ambiental, deve ser apresentado com rigor científico, em linguagem técnica, a fim de permitir, quando da sua divulgação, a informação adequada para o público externo. Qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá de realização de estudo prévio de impacto ambiental, ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Bom, vamos ler aqui o que a gente tem de fundamentação para essa questão. Artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar. Ok? Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, qual é o direito? Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Incumbe ao poder público. O poder público tem o dever de preservar esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. E como é que ele vai fazer isso? Parágrafo 1º do 225 da Constituição. E aí lá no item 4, no inciso 4º, está lá, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Então, vamos analisar de novo aqui as respostas. Em caso de instalação de obra ou de... Deixa eu apagar aqui meus rabiscos, né? Porque senão a gente não consegue ler direitinho. Apagar. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível o estudo prévio de impacto ambiental, sem o qual não é possível licenciar nessa hipótese. Matou. É isso aqui mesmo, Brasil. Letra B. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo. Não, amigo, não é facultativo não. Podendo ser realizado
outros estudos ambientais diferentes do estudo de impacto ambiental, visto que ela se realiza em mais de uma unidade da federação. Não, isso não faz nem sentido. O relatório de impacto ambiental, o RIMA, gerado do estudo prévio de impacto ambiental, o EIA, deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica. Errado, eles trocaram aqui. O EIA que é científico e técnico. O RIMA é numa linguagem popular, justamente para que, quando for divulgado, a informação adequada chegue no público. Isso é a função do RIMA. Qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá de realização de estudo prévio, ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Não, está errado, meu amigo. Não é isso, não é isso. Então, vamos lá, a resposta correta é a letra A. Vamos para a próxima. A sociedade empresária Chic, sociedade anônima, pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em uma determinada cidade. Ela possui outras unidades industriais do mesmo porte em outras localidades. Sobre o licenciamento ambiental dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta. Como a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte e da mesma natureza, não será necessário outro licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora. B. Para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, é necessária a obtenção de licença ambiental, por meio do procedimento administrativo denominado licenciamento ambiental. C. Se a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte, poderá exigir outro licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, mas será dispensada a realização de qualquer estudo ambiental, inclusive de impacto ambiental, no processo de licenciamento. A sociedade empresária só necessitará do alvará da prefeitura, autorizando seu funcionamento, sendo incabível a exigência de licenciamento ambiental para a atividade de metalurgia. O que a gente vai ver aqui? Para efeito dessa resolução CONAMA 237, que é a resolução do CONAMA que traz regras gerais sobre o licenciamento ambiental. Qual é a definição de licenciamento ambiental? Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação e ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas, potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, podem causar degradação, tal. Ou seja, um dos pontos principais do EIA é licenciar a localização. Se a empresa está abrindo novas unidades, é uma nova localização. Por mais que seja a mesma atividade, por mais que seja metalurgia, o cara vai fazer do mesmo jeito, ele está em um outro lugar. Pode ser que naquela situação locacional ali, ele tenha outros problemas que não era no primeiro caso. Então, por isso, ele precisa de um novo licenciamento. Tá ok? Então, vamos ver aqui, dentre as respostas, qual é a que mais se... Opa, deixa eu tentar aqui. Pronto. Qual é a que mais se adequa? Com a sociedade já possui outras unidades do mesmo porte, não será necessário, erradíssimo, outro licenciamento, se efetiva, errado. Para uma nova atividade, se efetiva, é necessária a obtenção de licença ambiental, exatamente, letra B. Se a sociedade empresária já possui outras unidades do mesmo porte, poderá ser exigido outro licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora de recursos, se efetiva, mas será dispensada de realização de qualquer estudo ambiental. Lembrando que o estudo de impacto ambiental ele é dentro do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um processo e o estudo é um documento. Então, ele faz parte do licenciamento. O que ele está dizendo aqui é que você vai ter que fazer um licenciamento novo, mas você pode usar o mesmo estudo de impacto. Claro que não, porque o estudo de impacto vai analisar as questões locacionais também. Então, você não pode usar o mesmo estudo. Então, isso aqui está errado. A sociedade empresária só necessitará do alvará. Deus me livre, não é isso. Então, resposta correta, letra B. Vamos pegar a confirmação e vamos seguir para a próxima. Determinada sociedade empresária consulta seu advogado para obter informações sobre as exigências ambientais que possam incidir em seus projetos
especialmente no que tange a apresentação e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental e o seu relatório. Considerando a disciplina do EIA-RIMA, pelo ordenamento jurídico, assinale a alternativa correta. É uma questãozona enorme e vamos lá. O EIA-RIMA é um estudo simplificado, integrante do licenciamento ambiental, destinado a avaliar os impactos ao meio ambiente natural, não abordando os impactos ao meio artificial e cultural, pois esses componentes, segundo o pacífico entendimento doutrinário jurisprudicial, não integram o conceito de meio ambiente. Bom, vamos lá. O EIA-RIMA não é um estudo simplificado, certo? O EIA-RIMA não é um estudo simplificado. O RIMA é um estudo simplificado. O EIA não. Então essa aqui já não pode ser, né, meu amigo? E outra, segundo o entendimento pacífico doutrinário judicial, não entrega o conceito de meio ambiente. Ele está dizendo que o licenciamento é só para os impactos ao meio ambiente natural, de modo que o meio ambiente artificial e cultural não fazem parte do meio ambiente, do conceito doutrinário de meio ambiente. Isso não é verdade. O conceito de meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho, e tem gente que defende o meio ambiente genético também, que já estaria se desconectando do meio ambiente natural. Tá ok? O EIA-RIMA é exigido em todas as atividades e empreendimentos que possam causar impactos ambientais, devendo ser aprovado previamente a concessão da denominação da licença ambiental prévia. Não são todos os impactos ambientais, são significativos impactos ambientais, tá ok? Não são qualquer impacto ambiental, porque qualquer impacto ambiental, o fato de você vender tapioca na rua está causando impacto ambiental. Então são os impactos significativos. O EIA-RIMA, além de ser aprovado entre as licenças ambientais prévia e de instalação, tem a sua metodologia e o seu conteúdo regrados exclusivamente por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, podendo a entidade ou órgão ambiental licenciador dispensá-lo segundo critérios discricionários e independentemente de fundamentação, ainda que a atividade esteja prevista em resolução do CONAMA como passivo de EIA-RIMA. Gente, é claro que não, né? O licenciamento ambiental, existe a possibilidade do CONAMA estabelecer essas regras, mas nada impede que exista uma norma tratando sobre isso. E nada impede que os órgãos ambientais tenham normas mais restritivas, né? Então, completamente errada essa resposta. O EIA-RIMA é um instrumento de avaliação de impactos ambientais de natureza preventiva, exigido para atividades preventivas não só efetiva, como potencialmente capazes de causar significativa degradação, sendo certo que a sua publicidade é uma imposição da Constituição. Correto, exato, estava até aqui a resposta já. Letra D, corretíssimo. Aqui a gente tem um fundamento da Constituição, ok? Vamos para a próxima. Miguel, empreendedor particular, tem interesse em dar início à construção de edifício comercial em área urbana de uma grande metrópole. Nesse sentido, consulta seu advogado e indaga sobre quais são as exigências legais para o empreendimento. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Não é necessária a realização de estudo de impacto ambiental por ser área urbana ou estudo de impacto de vizinhança, uma vez que não foi editada até hoje lei complementar exigida pela Constituição para disciplinar a matéria. É necessário o estudo prévio de impacto ambiental anterior ao licenciamento ambiental a ser efetivado pelo município, em razão de o potencial impacto ser de âmbito local. É necessária a realização de estudo de impacto de vizinhança, desde que o empreendimento esteja compreendido no rol de atividades estabelecidas em lei municipal. Olha aqui, já veio a resposta aqui. É exatamente isso. É necessária a realização de estudo de impacto ambiental, qual não será precedido necessariamente por licenciamento ambiental, uma vez que a atividade não potencialmente causadora de impacto ambiental. Vamos ver o que a gente trouxe de fundamentação aqui. O Estatuto das Cidades vai dizer no artigo 36, a lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicos em área urbana que dependerão da elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança.
para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público municipal. Ou seja, a lei que vai estabelecer o impacto de vizinhança é municipal, certo? Por isso que, quando ele fala que não é necessária a realização de estudo de impacto ambiental por ser área urbana, é errado. Estudo de impacto não faz qualquer diferenciação entre área urbana ou área rural. Ou estudo de impacto de vizinhança, uma vez que não foi editada a lei complementar exigida pela Constituição. Errado, várias cidades têm já essa lei. É necessário estudo prévio, anterior ao licenciamento ambiental a ser efetivado pelo município, em razão de o potencial impacto ser de âmbito local. Não, o estudo prévio de impacto ambiental, ele é no âmbito do licenciamento. É necessária a realização de estudo de impacto ambiental, o qual não será precedido necessariamente por licenciamento ambiental, uma vez que a atividade não potencialmente causadora de impacto ambiental. Claro que é a construção de um edifício, né? Tem lá uma resolução falando isso, mas dá para você imaginar que a construção de um edifício causa um impacto de resíduo e tudo mais, de barulho e tudo mais, certo? Vamos aqui para a próxima. Então, letra C. Kellen, empreendedor individual, obtém junto ao órgão municipal licença de instalação de uma fábrica de calçados. A respeito da hipótese formulada, assinale a alternativa correta. A licença não é válida, uma vez que os municípios têm competência para análise de estudo de impacto ambiental, mas não para a concessão de licença ambiental. Com a licença de instalação obtida, a fábrica de calçados poderá iniciar suas atividades de produção, gerando direito adquirido pelo prazo mencionado na licença expedida pelo município. A licença é válida, porém não há impedimento que um Estado e a União expeçam licenças relativas ao mesmo empreendimento, caso entenda que haja impacto de âmbito regional e nacional, respectivamente. E D. Para o início da produção de calçados, é imprescindível a obtenção de licença de operação, sendo concedida após a verificação do cumprimento dos requisitos previstos nas licenças anteriores. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui de fundamentação? Lei Complementar 140, que é aquela que a gente já falou bastante, trata da competência de vários órgãos. Artigo 9º, são ações administrativas dos municípios. 14, observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos nessa lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. A. Que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais do meio ambiente, considerados os critérios de porte potencial poluidor e natureza da atividade, ou localizados em áreas de conservação instituídas pelo município, exceto APAS. E o artigo 13, também da Lei Complementar 140, os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. O artigo 13 aqui, ele vai dizer o seguinte: se a competência é do município e ponto final. O município vai licenciar. Se é da União e ponto final. Não precisa de mais nada. Tá ok? Então, vamos analisar novamente as perguntas aqui com bastante calma. A licença ambiental não é válida, uma vez que os municípios têm competência para análise de estudo ambiental, mas não para a concessão de licença ambiental. Errado, né, Brasil? Peraí, meu amigo. Claro que pode. Com a licença de instalação obtida, a fábrica de calçados poderá iniciar suas atividades de produção. Errado. Licença de instalação, ele pode instalar, gerando direito adquirido pelo prazo mencionado na licença expedida pelo município. Não, licença de instalação, ele tem o direito de instalar a fábrica, mas ele não tem direito de iniciar a produção, certo? A licença é válida, porém não há impedimento que um Estado e a União expeçam licenças relativas ao mesmo empreendimento. Errado. Lembra lá do artigo 13? Não pode. Então, a resposta correta só vai poder ser a letra D. Para o início da produção de calçados, é imprescindível a obtenção da licença de operação, sendo concedida após a verificação do cumprimento dos requisitos previstos nas licenças anteriores. Exatamente, letra D, vamos pegar a confirmação aqui. Exatamente, segue o barco. Antes de dar início à instalação da unidade industrial de produção de roupas no município X,
Júlio César consulta seu advogado acerca dos procedimentos prévios ao começo da construção e produção. Considerando a hipótese, assinale a alternativa correta. Caso a unidade industrial esteja localizada em terras indígenas, ela não poderá ser instalada. B. Caso a unidade industrial esteja localizada e desenvolvida em 2 estados da federação, ambos terão competência para o licenciamento ambiental. Caso inserida em qualquer unidade de conservação, a competência para o licenciamento é do IBAMA. E caso o impacto seja de âmbito local, a competência para o licenciamento ambiental será do município. O que a gente tem que saber aqui? Basicamente, Lei 140, meu amigo. É só isso que você tem que saber. Artigo 7º, são ações administrativas, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. União, licenciamento localizado em 2 ou mais estados. União, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados em unidades de conservação instituídas pela União, exceto APAS. E o artigo 9º, observadas as atribuições dos demais entes federativos, promover o licenciamento, tal. Beleza, fácil, né? Mostrei aqui que existem várias competências da União. Então, vamos aqui analisar qual é a resposta correta. A unidade industrial localizada em terras indígenas, ela não poderá ser instalada. Errado, pode ser instalada. Licenciamento da União. Caso a unidade industrial esteja localizada e desenvolvida em 2 estados, ambos terão competência. Errado, da União. Inserida em qualquer unidade de conservação, a competência de licenciamento será do IBAMA. Errado, a gente viu lá. Então, resposta letra D. Caso o impacto seja de âmbito local, a competência para o licenciamento ambiental é do município. É exatamente o que a gente viu aqui, né? É a Lei Complementar artigo 9º, 14, letra A, que fala isso. Então, vamos pegar aqui a confirmação, letra D, segue o barco. Um shopping center que possui cerca de 250 lojas e estacionamento para 2.000 veículos, foi construído há 12 anos sobre um antigo aterro sanitário e, desde a sua inauguração, sofre com a decomposição de material orgânico do subsolo, havendo a emissão diária de gás metano em níveis considerados perigosos à saúde humana, podendo causar explosões. Em razão do caso exposto, assinale a alternativa correta. Como o shopping foi construído há mais de 5 anos, a obrigação de elaborar estudo prévio de impacto ambiental e de se submeter ao licenciamento já prescreveu. Assim, o empreendimento poderá continuar funcionando. A licença de operação ambiental tem prazo de validade de 10 anos. Logo, o shopping já cumpriu com suas obrigações referentes ao licenciamento e ao estudo prévio de impacto ambiental e poderá continuar com suas atividades regularmente. C. A decomposição de material orgânico continua ocorrendo e é considerada perigosa à saúde humana e ao meio ambiente. Logo, o shopping center em questão poderá ser obrigado pelo órgão ambiental competente a adotar medidas para promover a dispersão do gás metano, de forma a minimizar ou anular os riscos ambientais, mesmo que já possua licença de operação válida. Caso o shopping center possua licença de operação válida, não poderá ser obrigado pelo órgão ambiental competente, no caso exposto, a adotar novas medidas para dispersão do gás metano. Apenas no momento da renovação de sua licença de operação, poderá ser obrigado a adquirir equipamento para tal fim. Pessoal, vamos ver aqui a fundamentação, mas essa questão é muito fácil. Tema 999 do STF, a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. E a resolução CONAMA 237, artigo 18, inciso 3º, o prazo de validade da licença de operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será de no mínimo 4 e no máximo 10 anos. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que analisar aqui? A obrigação, como o shopping foi construído há mais de 5 anos, a obrigação de elaborar estudo prévio de impacto ambiental e de submeter já prescreveu. Assim, o empreendimento poderá continuar funcionando. Gente, claro que não, né? O dano ambiental ele está acontecendo agora. Então, por mais que já exista um licenciamento ambiental, se existe a propagação do dano, o dano tem que ser sanado.
B, a licença de operação tem prazo de validade de 10 anos. A gente viu que não, é entre 4 e 10 anos. Pode ser, tá aí no meio. Então tá errado. Logo o shopping já cumpriu com suas obrigações, poderá com suas atividades. Errado. Bora. A decomposição de matéria orgânica continua ocorrendo e é considerado perigosa à saúde humana e ao meio ambiente. Na questão falava de explosões. Vê se pode um negócio desse. Logo, o shopping center em questão poderá ser obrigado pelo órgão ambiental competente a adotar medidas para promover a dispersão do gás metano, de forma a minimizar os riscos ambientais, mesmo que já possua licença válida. É isso aqui, papai. D. Caso o shopping center possua licença de operação válida, não poderá ser obrigado pelo órgão ambiental competente, no caso exposto, a adotar novas medidas para dispersão do gás metano. Apenas no momento da renovação da sua licença de operação poderá ser obrigado a adquirir equipamento para tal fim. Errado. Vamos pegar aqui a confirmação, letra C, exatamente. Vamos para mais uma. A Lei 9.985/2000 instituiu a compensação ambiental, posteriormente julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, é correto afirmar que a compensação ambiental será concretizada pelo empregador, pelo plantio de mudas de espécies nativas no entorno da unidade de conservação, visando reduzir os impactos ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores, especialmente aqueles que emitem gases causadores de efeito estufa. A compensação ambiental é exigida no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente e será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados à unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Está aqui a resposta. É isso aqui mesmo. Vamos ver por que depois. A compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente, será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados à unidade de conservação à escolha do empreendedor em razão do princípio da livre iniciativa. A compensação ambiental foi considerada inconstitucional por violar frontalmente o princípio poluidor-pagador, uma vez que permitiu ao empreendedor compensar os possíveis danos ambientais do seu empreendimento por meio de um pagamento em espécie, destinando à unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Logo, não pode mais ser exigida ou mesmo oferecida pelo órgão ambiental competente. Vamos ver aqui a fundamentação. Lei 9.985, de 2000, artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo tal, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção da unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto nesse artigo e no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5%. O montante de recursos a ser destinados não pode ser menor do que 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador de acordo com o grau de impacto. E aí a gente tem esse decreto 4.340, artigo 31, parágrafo 4, fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá a sua destinação, ouvido o Instituto Chico Mendes, observado o artigo 2º tal. Beleza? Então vamos reler aqui para a gente ver por que a resposta é a letra B. A compensação ambiental será concretizada pelo empreendedor pelo plantio de mudas no entorno da unidade de conservação. Errado. É cash, meu amigo. Você tem que mandar dinheiro para eles. A compensação ambiental é exigida no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente e será exigida em espécie, apurando seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados até aqui, show de bola. Sendo os recursos destinados a uma unidade de conservação à escolha do empreendedor em razão do princípio da livre iniciativa. Isso não tem nada a ver, meu amigo. E não é a escolha do empreendedor. A gente acabou de ver que entra o IBAMA, entra o Chico Mendes aqui no meio, certo? A compensação ambiental foi considerada inconstitucional. Errado, foi considerada constitucional. Por violar frontalmente o princípio do poluidor-pagador, uma vez que permitia... O princípio do poluidor-pagador não é isso, certo?
uma vez que permitiu ao empreendedor compensar os possíveis danos ambientais de seu empreendimento por meio de um pagamento. Isso é uma preocupação real. É você transformar a compensação ambiental numa mera taxa. Quem tem dinheiro paga e constrói o que quiser. Mas não é essa a lógica do julgamento do Supremo. Tá ok? Então, a resposta correta, letra B, segue o bonde. Assinale a alternativa correta quanto ao licenciamento ambiental e ao acesso aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Cisnam. Caso a área que sofrerá impacto ambiental seja considerada estratégica para o saneamento industrial e nacional de petróleo e gás e em áreas do pré-sal, o órgão ambiental poderá elaborar estudo prévio de impacto ambiental sigiloso. Um cidadão brasileiro pode solicitar informações sobre a qualidade do meio ambiente em um município aos órgãos integrantes do Cisnam, mediante a apresentação de título de eleitor e comprovação de domicílio eleitoral no local. A exigência de estudo prévio de impacto ambiental para aterros sanitários depende de decisão discricionária do órgão ambiental, que avaliará, no caso concreto, o potencial ofensivo da obra. Uma pessoa jurídica com sede na França poderá solicitar aos órgãos integrantes do Cisnam, mediante requerimento escrito, mesmo sem comprovação de interesse específico, informações sobre os resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras das empresas brasileiras. É isso aqui mesmo, meu amigo. Correto. Vamos ver por quê. Constituição Federal, 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Exigir, na forma da lei, para instalação, esse aqui é o inciso geral do licenciamento ambiental, certo? Então, Lei 10.650, que fala sobre o acesso de informações ao Cisnam. Artigo 2º, parágrafo 1º. Qualquer indivíduo, independente da comprovação de interesse específico, terá acesso às informações de que trata essa lei, mediante requerimento escrito, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações escolhidas para fins comerciais, sobre as penas da lei civil, penal e de direito autoral e de propriedade industrial, assim como citar as fontes, caso qualquer meio venha divulgar os aludidos dados. Lei 6.938, artigo 10º, e aqui é só para demonstrar que o aterro sanitário é potencialmente poluidor, está lá no anexo 8º, né, dessa lei. Atividades potencialmente poluidoras, Código 17, destinação de resíduos e esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas, né? Então, vamos dar uma revisada aqui nas questões. Caso a área que sofrer a implantação seja considerada estratégica, tá? Aqui ele fala do estudo prévio sigiloso. Isso aqui é contra a Constituição até a veia, meu amigo. Você vai lá, se tem uma coisa que a Constituição traz, é a publicidade do estudo de impacto ambiental, certo? Um cidadão brasileiro pode solicitar informações sobre a qualidade do meio ambiente em um município aos órgãos integrantes do Cisnam, mediante a apresentação de título de eleitor e comprovação de domicílio no local. Errado. A exigência de estudo de impacto para aterros sanitários depende de decisão discricionária. Errado. A gente viu lá que tem na lei, prevendo já que qualquer aterro é um aterro potencialmente poluidor. Então, sobra aqui a letrinha D. Uma pessoa jurídica, lembra que o texto lá falava em qualquer indivíduo? Pessoa jurídica é um indivíduo. Com sede na França, poderá solicitar, mediante requerimento escrito, mesmo sem comprovação de interesse específico, é isso mesmo, confirmações sobre resultados de monitoramento de auditoria nos sistemas de controle de poluição. Corretíssimo. Vamos ver aqui a resposta. Vamos pegar essa confirmação e vamos seguir para a próxima. O estudo de impacto de vizinhança é uma espécie do gênero avaliação de impacto ambiental e está disciplinado no Estatuto da Cidade, que estabelece e enumera os instrumentos da política de desenvolvimento urbano, de acordo com os seus artigos 4º e 36 a 38. A esse respeito, assinale a alternativa correta. As atividades de relevante e significativo impacto ambiental que atingem mais de um município são precedidas de estudo de impacto de vizinhança. B. O estudo de impacto de vizinhança só pode ser exigido em área rural pelo órgão ambiental municipal.
A avaliação de impacto ambiental é exigida para analisar o adensamento populacional e a geração de tráfego e demanda por transporte público advindo da edificação de um prédio. A elaboração de estudo de impacto de vizinhança não substitui a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, requerido nos termos da legislação ambiental. Então vamos ver aqui o que a gente tem de fundamentação para responder essa pergunta. A Lei 10.257, Estatuto da Cidade, vai dizer no artigo 36 o quê? Lei municipal definirá os empreendimentos e as atividades privadas ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para poder obter as licenças e autorização de construção, ampliação, funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. O estudo de vizinhança será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos dos empreendimentos ou atividades quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda de transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. E o artigo 38 vai dizer: a elaboração do estudo de vizinhança não substitui a elaboração e aprovação do estudo prévio de impacto ambiental, certo? Então, vamos ver aqui o que é que a gente vai responder. As atividades relevantes e significativo impacto ambiental que atingirem mais de um município são precedidas de estudo de impacto ambiental, de vizinhança, estudo de impacto de vizinhança. Não necessariamente, certo? O estudo de impacto de vizinhança só pode ser exigido em área rural. Errado, a gente viu que é urbano. A avaliação de impacto ambiental é exigida para analisar o adensamento populacional e a geração de tráfego e demanda por transporte público advindos da edificação de um prédio. Meia verdade, não é só isso. Tem uma série de questões aqui, ó, que a gente analisou aqui, que estão dentro do estudo de impacto de vizinhança. A elaboração de estudo de impacto de vizinhança não substitui a elaboração de estudo prévio. Aqui é o parágrafo, o artigo 38, que foi colocado, então, a resposta letra D. Está aí a confirmação. Vamos agora para mais uma pergunta, essa a última, sobre licenciamento ambiental. Efeito Estufa Limitada, a sociedade empresária que atua no procedimento de alimentos, pretende instalar nova unidade produtiva na área urbana do município Ar Puro, inserida no estado Y. Para fim, verificou-se que a autoridade competente para realizar o licenciamento ambiental será a do próprio município de Ar Puro. Sobre o caso, assinale a opção que indica quem deve realizar o estudo de impacto ambiental: o município de Ar Puro, o estado Y, o IBAMA ou profissionais legalmente habilitados às expensas do empreendedor. Vamos ver aqui o que a gente tem de fundamentação. Resolução CONAMA 237, artigo 1. Vamos, apertei sem querer aqui. Vamos mais uma vez. Os estudos necessários ao procedimento de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados às expensas do empreendedor. Então, correto, letra D. O estudo de impacto ambiental ele está dentro do licenciamento, né? Então, compete ao empreendedor realizar o custeio desse estudo através de profissionais legalmente habilitados. Ok? Vamos agora passar para falar sobre responsabilidade ambiental. Aqui a gente está falando de responsabilidade ambiental civil, administrativa e penal, certo? E você tem que ter um conhecimento básico dessas três normas: Lei de Crimes Ambientais, a Lei da Ação Civil Pública e a Política Nacional do Meio Ambiente. Tá ok? Então vamos para a primeira pergunta. Em decorrência de grave dano ambiental em uma unidade de conservação, devido ao rompimento de barragem de contenção de sedimentos minerais, a Defensoria Pública Estadual ingressa com a ação civil pública em face do causador do dano. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que a Defensoria Pública não é legítima para propor a ACP, a referida ação judicial. A Defensoria Pública pode pedir a recomposição do meio ambiente cumulativamente ao pedido de indenizar,
sem que isso configure bis in idem. Tendo em vista que a conduta configura crime ambiental, a ação penal deve anteceder a ação civil pública, vinculando o resultado desta. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que apenas o IBAMA possui competência para propor a ação civil pública, quando o dano ambiental é causado em unidade de conservação. Bom, o que a gente precisa saber para responder essa pergunta? Lei 7.347, artigo 5º, tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. É a lei da ACP essa aqui. Tem o rol de quem é legitimado para propor a ACP. E olha quem está aqui. Defensoria Pública, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos limpar aqui esse risco velho que eu fiz. Opa. E vamos lá. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que a Defensoria Pública não é legítima. Errou. A Defensoria pode pedir a recomposição do meio ambiente, cumulativa ao pedido de indenizar. O que ele está querendo dizer aqui? A Defensoria Pública pode exigir que o dano ambiental seja recuperado e que as pessoas que foram afetadas sejam indenizadas. Por exemplo, um rio foi poluído e um pescador não pôde mais trabalhar porque o rio estava poluído, não tinha peixe. O que a questão está falando? A Defensoria pode entrar com a ACP e pedir tanto a recomposição do rio como a indenização ao pescador. E isso não é bis in idem, certo? Então, essa é a resposta correta. Tendo em vista que a conduta configura crime ambiental, a ação penal deve anteceder a ação civil pública. Errado. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que apenas o IBAMA possui competência para propor a ação civil pública. Que asneira, hein, meu amigo? Confirmação aí, letra B de bola. E vamos seguir. Em 2017, Maria adquire de Eduarda um terreno inserido em área de unidade de conservação de proteção integral. Em 2018, Maria descobre, por meio de documentos e fotos antigas, que Eduarda promoveu o desmatamento irregular no imóvel. Sobre a responsabilidade civil ambiental, assinale a afirmativa correta. Maria responde civilmente pela recomposição ambiental, ainda que tenha agido de boa-fé ao adquirir o terreno. Maria não pode responder pela aplicação de multa ambiental, tendo em vista que o princípio da intranscendência da pena. Eduarda não pode responder pela recomposição ambiental, mas apenas pela multa ambiental, tendo em vista a propriedade ter sido transmitida. Maria não responde nas esferas administrativas, civil e penal solidariamente com Eduarda, tendo em vista o princípio da reparação integral do dano ambiental. Olha que louco. O que aconteceu com essa questão? Foi anulada. Por quê? Maria responde civilmente pela recomposição ambiental. Maria é a compradora, ainda que tenha agido de boa fé. Correto, a gente já viu várias vezes isso aqui, que a recuperação do meio ambiente, ela se adere ao imóvel. Então, pouco importa quem é o dono, se houve transferência ou se não houve. Então, a responsabilidade civil se adere ao imóvel. Maria não pode responder pela aplicação de multa ambiental, tendo em vista o princípio da intranscendência da pena. Cara, não foi a Maria que causou aquela degradação, foi a Eduarda. Então, o que acontece? A Maria não pode ser multada. Ela não pode ser multada. Não foi ela. Ela é obrigada a recuperar. Mas recuperar é responsabilidade civil e multar é responsabilidade administrativa. Então, ela não pode ter essas duas responsabilidades, porque não foi ela que causou. Ela só é obrigada a recuperar. Então, está correto a B também. E aí, tinha duas respostas corretas. Por isso que essa questão toda foi anulada. Mas está aqui para a gente entender o que foi que aconteceu, certo? Vamos aqui para mais uma. Tendo em vista a infestação de percevejo castanho da raiz, praga que causa imensos danos à sua lavoura de soja, Nelson, produtor rural, desenvolveu e produziu de forma artesanal em sua fazenda agrotóxico que combate a aludida praga. Mesmo sem registro formal
formal, Nelson continuou a usar o produto por meses, o que ocasionou grave intoxicação em Beto, lavrador da fazenda, que trabalhava sem qualquer equipamento de proteção. Sobre a hipótese, essa não é a alternativa correta. Não há qualquer responsabilidade de Nelson, que não produziu agrotóxicos de forma comercial, mas para uso próprio. Nelson somente responde civilmente pelos danos causados, pelo não fornecimento de equipamentos de proteção a Beto. Nelson responde civilmente e criminalmente pelos danos causados, ainda que não tenha produzido algo tóxico com finalidade comercial. Nelson somente responde administrativamente perante o poder público pela utilização de agrotóxicos sem registro formal. O que a gente precisa saber? Lei dos crimes ambientais tem um crimezinho lá, ó, produzir, pronto. Não precisa nem ter usado, só produzido. Produzido, processado, embalado, importado, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou seus regulamentos. Então, existe um crime ambiental que o Nelson cometeu. Então, vamos ver aqui qual é a resposta correta. Não há qualquer responsabilidade de Nelson. Não, amigo, tem um crime. Ele não produziu de forma comercial, não importa, ele só produziu, já constituiu o crime. Nelson somente responde civilmente. Não, a gente acabou de ver que tem um crime. Certo? Nelson responde civilmente e criminalmente pelos danos causados, ainda que não tenha produzido agrotóxico de forma comercial, tá certo? Nelson somente responde administrativamente pelo poder público pela utilização de agrotóxicos de registro formal. Não tem um crime. A gente viu, tá aí a confirmação, letra C. Bora para mais uma. No curso de obra pública, a administração pública causa dano em local compreendido por área de preservação permanente. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica de quem é a responsabilidade ambiental. A. Em se tratando de área de preservação permanente, que legalmente é de domínio público, o ente só responde pelos danos ambientais no caso de atuação com dolo ou grave. Em se tratando de área de preservação permanente, a administração pública responderá de forma objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, independente das responsabilidades administrativa e penal. Em se tratando de dano ambiental com área de preservação permanente, a administração pública não tem responsabilidade sobre pena de confusão, recaindo sobre o agente público causador do dano, independentemente das responsabilidades administrativa e penal. E D, trata-se de caso de responsabilidade subjetiva solidária de todos aqueles que contribuíram para a prática do dano, inclusive do agente público que determinou a prática do ato. Vamos ver o que a gente tem que saber aqui para responder essa questão. Lei 6.938, Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 14, parágrafo 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para a propagação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. E aí lá na Constituição, no 225, parágrafo 3º, você vai ter que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções penais administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui as respostas. Em se tratando de área de preservação permanente, que legalmente é de domínio público, não, meu amigo. Você pode ter uma área de preservação permanente na sua casa. Se você morar numa fazenda, por exemplo, tiver um córrego lá, um rio, um riacho, uma lagoa, você tem uma área de preservação permanente de domínio privado. Então, essa letra A aqui não está correta. Em se tratando de área de preservação permanente, a administração pública responderá de forma objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, independentemente da responsabilidade administrativa e penal. É isso aqui mesmo, acabamos de ver o artigo da Constituição. Letra C, em se tratando de dano ambiental com área de preservação permanente, a administração pública não tem responsabilidade. Já pensou que coisa boa? Tem responsabilidade, sim.
sob pena de confusão, tal. Não, claro que não, isso aqui está errado. Letra D, trata-se de casos de responsabilidade subjetiva solidária de todos aqueles que contribuíram para a prática do dano, inclusive do agente público que determinou a prática do ato. Incorreto, a gente acabou de ver. Então, resposta correta, letra B. Tá ok? Vamos encerrar por aqui, já já a gente continua no novo vídeo.